estes, a sua vontade, ela está revelada claramente nas Sagradas Escrituras. Nós temos hoje um tema difícil para abordar, é um tema também que envolve muita polêmica, muita dúvida, mas que é abordado ou ele é tratado biblicamente e, portanto, nós não devemos ter medo de falar sobre ele, mas abordá-lo de forma pastoral e, mais uma vez, com base na firme e sólida teologia bíblica reformada. Rapidamente eu gostaria de indicar alguns livros para que você se aprofunde mais sobre o assunto. Um deles é um livro mais extenso, eu não sei se ele foi esgotado, ou se você ainda pode adquiri-lo, do Greg Benson, que é Homossexualismo, o nome do livro. Se você puder adquirir e utilizá-lo, ele é muito interessante, traz muita instrução. O segundo deles é um pequeno opúsculo, um pequeno livro do pastor Valdeci Santos, que é Homossexualidade, uma Perspectiva Bíblica, publicado pela nossa casa editora presbiteriana. E um terceiro livro, que eu até indiquei ontem aqui no aniversário da UPH, no Culto em Ação de Graças, que tem um capítulo só sobre o assunto, é o livro do Douglas Wilson, Fidelidade, como ser o marido de uma só mulher. Então, sobre este livro, eu apresento aqui algumas ideias nesta palestra, nesse estudo de hoje, o último que eu citei, o Fidelidade, do Douglas Wilson. Então, nós vamos abordar o tema e vamos avaliá-lo biblicamente, lembrando aos irmãos que não é algo diferente do que nós estamos vendo hoje, ou do que nós estamos experimentando hoje, e que foi vivenciado ou no Antigo Oriente, próximo, nos dias de Abraão e dos patriarcas, ou também nos dias apostólicos, quando a sociedade romana, e muito influenciada também pela cultura grega, cultura helênica, via a prática homossexual como algo extremamente normal. Para os irmãos terem uma ideia, no Antigo Oriente Próximo, na Babilônia, era muito comum essa prática, de modo que o Senhor trouxe instruções claras para que o povo de Israel, entrando em Canaã, não praticasse, não se assemelhasse à prática dos povos pagãos. Do mesmo modo, a prática homossexual ela era também muito difundida e muito divulgada, muito conhecida na Roma antiga. Você tinha, por exemplo, a ideia que foi retirada da cultura grega de que esse era o tipo de relação ideal. Ou seja, a visão da mulher na sociedade era muito mais de procriar, de gerar filhos, descendentes. Mas as mulheres eram vistas de uma forma muito deturpada, muito abusiva, e os garotos sofriam muito com isso também, porque eles eram objeto de abuso sexual, uma vez que se entendia que esta era a relação mais próxima ou a relação mais perfeita. Na realidade, todas elas perversões ou o afastamento claro da lei de Deus, daquilo que o Senhor Deus estabeleceu. Então, em nossa geração, o que é que nós temos visto? Um espaço muito grande que está sendo dado novamente. Por exemplo, eu sou nordestino e na região nordestina essas questões eram tratadas com muito maior seriedade, mas hoje não é difícil, até mesmo no sertão nordestino, você perceber como isto tem se tornado comum. E eu me refiro à prática homossexual ou o modo de vida homossexual. Então, quando nós observamos a cultura do nosso tempo, e nós percebemos que o homem em rebelião contra Deus, vivendo a parte de Deus, ele vai experimentar toda forma de apostasia. Apostasia sexual também, ela está envolvida nessa área. E nós sabemos que a apostasia sexual envolve a transgressão da lei de Deus, e como os nossos catecismos ensinam, pecado é toda transgressão à lei, ao mandamento do nosso Senhor. E o pecado sexual é uma coisa que nós devemos rejeitar por razões morais, por razões bíblicas, mas nós precisamos entender muito bem esse assunto para que saibamos tratar ou lidar com essas questões. Por exemplo, em nossa congregação lá, nós já tivemos que lidar com alguns problemas ou algumas situações relacionadas a esse tipo de pecado. E a tendência às vezes da igreja ou se calar ou se fechar,
ou fazer uma abordagem equivocada. Às vezes nós tratamos desse assunto, e é tão comum entre os homens, de uma forma jocosa. Faz parte do universo masculino, talvez de uma forma de rejeição, fazer com que isso se torne piadas, ou objeto de zombaria, quando na realidade é um problema e um perigo que nós estamos vivenciando hoje de uma forma muito, muito importante. Por exemplo, quando nós falamos de um processo de efeminação cultural, nós notamos e vimos ontem, estudando junto com os homens, que a efeminação, ela começa, não é quando o rapaz, ele apresenta alguns trejeitos femininos, ou ele tenta assumir um comportamento inadequado, como se fosse uma menina, porque ele é um menino. Mas a efeminação começa quando os homens da igreja, eles se afastam ou se abstêm da responsabilidade de cuidar pastoralmente dos seus lares e, consequentemente, da igreja de Cristo, porque este é um mandato masculino, e estes efeitos, eles certamente serão experimentados na sociedade, então eles influenciarão a ordem civil. Então, observem que a questão ela é muito mais complexa, precisa ser abordada com muita seriedade, de forma muito bíblica. E aí, o que é que nós precisamos entender hoje? A primeira questão é se o homossexualismo, de fato, é pecado. Eu estou até falando algo que vocês já sabem, mas eu queria convidá-los a observarem a palavra de Deus e percebermos juntos por que é pecado. Porque fere a intenção original de Deus. E o texto então básico que nós vamos utilizar, no primeiro livro da Bíblia, eu convido vocês a abrirem comigo, Gênesis capítulo de número 2. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo de número 18 ao versículo de número 25. Vocês devem lembrar comigo que quando o Senhor Jesus tratou sobre o tema divórcio, ele recorreu a esta intenção original que nós encontramos aqui no capítulo 2 de Gênesis. E aqui nós temos a base também para abordarmos o assunto de hoje, da nossa escola dominical, e todas as formas pecaminosas que visam transgredir o padrão estabelecido por Deus. Então, por favor, observem a leitura, Gênesis 2, de 18 a 25. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Observem que quando o Senhor foi criando no espaço de 6 dias toda a sua obra, a cada dia terminado ele via que aquilo que ele tinha feito era bom. Quando ele cria o homem, e no 6º dia o homem e os animais domésticos e selváticos, ele então diz no final, ao fazer o homem, e aqui entenda, homem especificando macho e fêmea, homem e mulher, a sua imagem e semelhança, ele então coroa a criação e vê que tudo era muito bom. Mas notem que quando nós temos uma repetição, de uma forma mais aprofundada, focada na criação do homem e da sua mulher, nós percebemos que quando olhamos para o versículo 18, existe uma expressão aqui bastante interessante. Como o homem ainda não estava completo, me refiro a Adão, ele ainda não era uma obra completa, porque necessitava de uma auxiliadora, considerou o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Então, na intenção original do nosso Criador, o homem não poderia caminhar sozinho. Um padrão, então, aqui foi estabelecido. Que padrão foi esse? O homem, Adão, precisava de uma auxiliadora, percebam, não que lhe fosse igual, ele não precisava de outro homem, macho, mas ele precisava de uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o que nós observamos na sequência da narrativa, versículo 19: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles.
Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Notem bem, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor criou Adão. Após tê-lo criado, ele deu a ordem para que nomeasse os animais, e fica evidente que não havia para ele uma auxiliadora adequada entre os animais criados por Deus. Aqui você já tem um padrão estabelecido, a bestialidade, portanto ela é condenada. O que seria isso? A relação do homem com os animais criados por Deus. E aí você precisa perceber muito claramente como a cultura à parte de Deus, ela caminha. Em alguns países ou nações ditas civilizadas, no parlamento já existe a pressão para que seja aprovado o casamento entre homens e animais. Bestialidade. É algo novo? Não, muito antigo. Após a queda, os homens das nações que rodeariam Israel já praticavam isso. O Senhor, então, claramente já estabelece: não havia entre os animais uma auxiliadora que fosse idônea para Adão. Continuemos, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Notem, com base na ordem da criação, nós já começamos a excluir uma série de combinações sexuais. Por quê? Nós já vimos a rejeição à bestialidade. Agora nós vamos ver a rejeição à poligamia, que poderia acontecer através do homem tomar e assumir várias esposas, ou uma poligamia continuada, o homem se casar, que é muito comum hoje, se divorciar, casar de novo, se divorciar, casar de novo, se divorciar, e por aí vai. Observe o versículo 23 a 25. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, observem, poligamia, bestialismo, poligamia serial por meio dos divórcios. Veja que tudo isso aqui foi rejeitado por Deus no padrão que ele estabeleceu, na sua intenção original ao criar homem e mulher, e isso inclui também a homossexualidade. Ou seja, os homens foram criados para as mulheres e as mulheres criadas para os homens. Isso deveria ser então vivenciado num estabelecimento de algo, de uma instituição que o Senhor mesmo criou, o casamento. Notem, Adão não tinha, ele não teve pai e mãe. Eva, consequentemente, não teve sogro e sogra. Mas Adão seria modelo, padrão para as futuras gerações. Este homem, ao assumir uma nova família, deveria deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Observem que, de forma interessante, talvez você nunca tenha se perguntado por que o costume judaico-cristão de quando um jovem toma uma esposa por casamento, ou para o casamento, ela assume o sobrenome do homem. Você pensa, isso é uma convenção ocidental, isso se tornou comum. Não, observem. E versículo 23 é claro, a base estava aqui, desde o princípio, e são valores que foram passados de geração em geração. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Porque foi tomada dele, ela então carregaria o nome dele. Então não é sem sentido, às vezes a gente não percebe estas coisas, mas todas elas estavam ligadas àquilo que o Senhor estabeleceu, criou de forma muito boa para a sua glória, e ele mesmo disse que o padrão era que não poderia o homem estar sozinho. Ele precisaria de uma auxiliadora para que o mandato fosse atendido, cumprido. Lembrem-se,
O mandato cultural, o mandato social de encher a terra, de espalhar a semente santa, ele precisaria de uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Consequentemente, em razão desta ordem criadora, irmãos, notem que a Escritura vai nos mostrar por que a homossexualidade ela é terminantemente proibida. Observem outra passagem clássica que eu gostaria de verificar com vocês. Romanos capítulo 1. Vamos para lá. Romanos capítulo de número 1. Percebam que são passagens conhecidas da igreja. Alguns detalhes que precisam ser objeto da nossa reflexão mais cuidadosa. Veja que não é um assunto simplesmente para se dizer taxativamente a homossexualidade é pecado. Existem as suas implicações e a compreensão bíblica baseada na reflexão cuidadosa e na aplicação para o ensino da igreja e para uma vida experiencial ou experimental com base no cristianismo é que vai fazer toda a diferença. E uma das verdades claras, iniciais, que nós precisamos reafirmar por que devemos rejeitar tal prática. Eu repito, como a bestialidade, como a poligamia, porque todas elas são contrárias à lei de Deus, são contrárias à palavra de Deus. Então, Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27. Lembrem-se, a partir do versículo 18, o apóstolo vai nos ensinar a respeito da depravação total do homem, dizendo que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O princípio é este aqui: é abandonar a verdade absoluta de Deus e abraçar a verdade do mundo ou seus valores. Percebam, a ideia hoje é de que isto é claramente normal. Não é. É contrário, é avesso ao que a palavra de Deus ensina. Mas a ideia do mundo é passar que toda forma de amor é possível. E que se existe amor naquela relação, então nada impede que uma mulher conviva com outra ou que um homem conviva com outro. Não, a questão é muito mais profunda. Não existe verdadeiro amor à parte da lei de Deus. Não existe verdadeiro amor quando há rebelião à lei de Deus. João 14 nos lembra isso. O Senhor Jesus Cristo disse: se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Então não pode haver verdadeiro amor ao Senhor se nós não caminhamos em obediência aos seus mandamentos. Então, observem Romanos 1, versículos 26 e 27. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural, perceba, modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Notem que aqui, claramente, a rebelião do homem caído faz com que ele busque gratificação sexual com uma pessoa do mesmo sexo, ainda que esteja desonrando a si mesmo e primeiramente ao seu Criador, porque o fez para experimentar a sua sexualidade da forma correta. Perceba que o lesbianismo, que é a prática homossexual entre mulheres, é descrito como contrário à natureza. A origem da sua palavra vem de uma região da Europa, de uma ilha grega, onde as mulheres tinham esta prática de se relacionarem entre si. Então veja que esse comportamento, ele é descrito na Escritura como algo que destrói o homem, que destrói a imagem e semelhança de Deus. E que por ser autodestrutivo, vai fazendo com que cada vez mais a pessoa se envolva neste pecado e receba em si mesma a punição por seu erro.
É aquilo que a R.C. Sproul vai chamar de o abandono judicial de Deus. Os homens caminham em rebelião, os homens desejam se voltar contra a palavra do Senhor, e então o Senhor entrega-os à sua própria luxúria, à sua própria concupiscência. As consequências eternas, então, elas vêm. Percebam, as conexões são claras. Quando nós quebramos a lei de Deus, isso traz para nós consequências não somente aqui terrenas, mas eternas. 1 Coríntios capítulo 6, vejam comigo, versículos de 9 a 11. 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 9 a 11. Essa passagem agora, ela é extremamente importante para nós por algumas razões. A primeira delas é porque quando nós consideramos a homossexualidade listada aqui, nós lidamos com a acusação comum, hoje tão comum, de sermos homofóbicos. Observem, a palavra homofobia, definida agora em nosso país e por aqueles que querem aprovar leis que tentam impedir o ensino e a pregação da lei de Deus, do seu evangelho, contra este tipo de pecado ou perversão sexual, é que homofobia não significa apenas agir violentamente contra alguém que opta por esse desejo sexual. Para eles, homofobia envolve até mesmo o ensinar ou falar aquilo que é contrário ao que eles pretendem, aquilo que eles defendem, aquilo que eles querem vivenciar. Então notem que a perspectiva não é simplesmente, nós não temos problemas com isso, porque nós não vemos cristãos, pelo menos aqui no Brasil, eu acredito, agindo violentamente contra homossexuais, contra gays. Nós não vemos ainda, na grande maioria das igrejas, pastores falando desse tema, mas de uma forma agressiva, de uma forma violenta, de uma incitação à morte contra essas pessoas, não. O que eles querem é algo mais, eles querem calar a voz da igreja e que não se diga que, assim como outros pecados relacionados, nós vamos ver aqui em 1 Coríntios 6, a prática homossexual, ela é contrária à lei de Deus, ela é pecaminosa. Qual é a consequência disso? Em países onde estas leis foram aprovadas, alguns ministros têm medo de falar ou de pregar abertamente sobre o assunto. Por exemplo, algumas igrejas reformadas no Canadá deixaram de falar contra o aborto, porque isso pode dar processo e cadeia. Ou contra a homossexualidade, porque isso pode levá-los à prisão. Observem que se a igreja não fizer um trabalho, repito, aquilo que disse ontem à noite, de divulgação, de difusão da viva pregação da palavra de Cristo em nossa nação, não se enganem, não confiem nos políticos que nós temos. Estas coisas irão passar. E vai ficar muito mais difícil para um ministro do evangelho ou para presbíteros da igreja impedir que estas práticas elas imperem nas igrejas de Cristo. Eu tenho um exemplo muito próximo de um amigo meu que teve quase em frente à sua igreja lá no Nordeste a abertura de uma igreja dessas em que os ministros são homossexuais. E eles defendem abertamente que a Bíblia não faz nenhuma proibição contra essas coisas. E ele compartilhava comigo do sofrimento dele, porque ele dizia: Alain, o duro é você estar no domingo, no dia do Senhor, com a igreja ali, ensinando e pregando o Evangelho, e você ouve eles cantando os mesmos cânticos, como se nada tivesse acontecido. Fica então, ou dá a entender ao mundo que aquilo ali, que tudo ali vai bem, que tudo ali está perfeitamente em ordem. Mas o problema é que, na verdade, aqueles homens e mulheres caminham em rebelião. Quando você pensa, por exemplo, em poligamia, nós até agora não começou a funcionar, não foi legalizado em nosso país, mas já existe por intermédio da mídia ou através da mídia a divulgação das chamadas novas estruturas familiares, dos novos modelos ou padrões de família que contrariam aquilo que eles acreditam é o modelo patriarcal,
o modelo machista, o modelo opressor, que seria um homem, uma mulher e os seus filhos. E sabe que modelo moderno de família é esse? Um homem com várias mulheres, uma mulher com vários homens, ou uma verdadeira mistura dentro de uma só casa. Então não está tão longe de acontecer aquilo que a Bíblia sempre orientou e sempre ensinou, a palavra de Deus, ao povo de Deus resistir, não aceitar, mas ensinar claramente o que a Escritura diz. Então, voltem seus olhos para 1 Coríntios 6, por favor, e observem que as consequências eternas também sobrevêm para quem admitem ou vivem nesta prática. Versículos 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Vocês lembram de Romanos 1? Que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, os injustos não herdarão o reino de Deus. Quem são os injustos? Aqueles que não, arrependidos de seus pecados, entregaram suas vidas a Cristo e então, por meio dele, pela fé, ouvem a declaração do alto: justificados, pois são vocês mediante a fé no Redentor. Os injustos então não herdarão o reino de Deus. O apóstolo Paulo pergunta: vocês não sabem disso? E aí olhem só o que ele vai nos dizer: não vos enganem, ou não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, observem que esta passagem mostra claramente o apóstolo rejeitando a homossexualidade de uma forma firme, mas não tratando-a de modo diferente de qualquer outro pecado. Este é um princípio importante, sejam pecados heterossexuais ou de natureza sexual. Eu mostrei para vocês em Gênesis 2 outros tipos de pecado na ordem sexual que são condenados na Bíblia, como um homem ou uma mulher manterem relações sexuais com animais. É proibido isso aí. Então, observem que a homossexualidade aqui é condenada em uma lista que inclui um pecado heterossexual, o adultério, e a fornicação também, que seria o sexo antes do casamento. Além da avareza, observem, notem que o versículo 10 diz que nem avarentos e também bêbados, ou seja, a embriaguez também condenada. Afirma o apóstolo que estes pecados praticados pelos homens, que detêm a verdade pela injustiça, traz consequências eternas, eles não herdarão o reino de Deus. Vejam que a condenação do comportamento homossexual é de fato aqui muito clara. Você tem a palavra efeminado, que traduzida na língua grega é aquele que desempenha o papel feminino na relação homossexual. E você tem o sodomita, uma palavra que ficou marcada desde a perversão conhecida dos cidadãos de Sodoma e Gomorra, onde Deus trouxe fogo do céu sobre aqueles homens que desejaram abusar dos anjos que foram enviados à casa de Ló para livrá-los da destruição que se aproximava. Então, eu não sei se você tem acompanhado, certamente você tem visto alguma coisa sobre o que o radicalismo islâmico faz com homossexuais, lançando-os dos altos prédios das cidades onde eles dominam. O Estado Islâmico está fazendo muito isso. E que a homossexualidade é punida em países muçulmanos com a pena de morte. O que não se diz é que só são punidos por estes homens aqueles que são pegos na prática homossexual, mas se enquadram na situação de efeminados. Para eles, aqueles que estão agindo como se fossem homens, eles ainda têm capacidade de procriação. Então, eles tomam uma surra de várias chibatadas ou chicotadas, mas aquele que é pego e muitas vezes é abusado ou estuprado, ele então é condenado porque ele estava fazendo a função como se fosse uma mulher. Observem que não há aí então paridade, não há então uma aplicação correta da justiça.
A Escritura diz que tanto um como o outro transgridem a lei de Deus, quebram a intenção original, se rebelam contra o Senhor e, portanto, estão incluídos aqui entre ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, adúlteros, eles não herdarão o reino de Deus. Agora, observem que Paulo admite que tal procedimento, é muito importante isso aqui, irmãos, tal procedimento pode ser perdoado e limpo pelo sangue de Jesus. Não havia sociedade mais permissiva do que a sociedade da época em que o apóstolo Paulo pregou o evangelho. Entre os coríntios, ou entre os romanos, era muito comum a prática homossexual. Já disse a vocês introdutoriamente. Em um dos seus livros, o Peter Jones, ele fala que era comum, na época em Roma, aquilo que nós pensamos que só foi algo moderno, algo conhecido nos grandes centros mundiais, como São Paulo, a chamada parada gay. Peter Jones fala que em Roma, na Roma antiga, já existia parada gay. Observem, era uma coisa ou uma prática muito antiga. E o que nos chama a atenção no final, então, aí, no versículo 11 da passagem citada, é que Paulo admite que tal procedimento pode ser perdoado e limpo. Notem a expressão, no início do versículo 11, tais fostes alguns de vós. Então, muitos de nós acreditam que é impossível que alguém que se encontre nesta prática, ou esteja envolvido com este pecado por muito tempo, ou inicialmente, não consiga ser alcançado pelo poder do Evangelho. Veja que isto é negar aquilo que Romanos 1, 16, 17 diz para nós. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho tem poder para libertar um homem do alcoolismo, como também tem poder para libertar um homem do homossexualismo. Essa é uma verdade gloriosa. Ela traz esperança para a igreja, para o seu ministério principal, que é o da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, pela graça de Deus, tem poder para transformar o homem. O Senhor, por meio da pregação do Evangelho, e a fé vem pelo ouvir a pregação do Evangelho, pode transformar qualquer homem perdido em seus delitos e pecados, se este for alvo do grande amor eletivo de Deus. Ou nós não acreditamos no que diz o versículo 11? Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Observem que o Antigo Testamento, ele é tão claro quanto o Novo Testamento a respeito desse assunto. A sua linguagem é muito aberta, eu diria, muito escancarada a respeito desta questão. E mostra que existe sim uma relação da nossa sexualidade com a nossa devoção ao Senhor. Tanto que a perversão sexual pode fazer com que nós pratiquemos idolatria. E a nossa fidelidade sexual, ela pode nos levar, mercê de Deus, com o auxílio do Senhor, a uma vida de devoção real, sincera, para a glória do Altíssimo. Observem outra passagem sugerida, Deuteronômio capítulo 23. Quinto livro da Bíblia. Por favor, abram comigo. Deuteronômio 23. Do versículo 17, versículo 17 e 18. Observem. Das filhas de Israel, Deuteronômio 23, 17 e 18. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Outra tradução possível é nem prostituto sagrado entre os filhos de Israel. Versículo 18. Não trarás salário de prostituição, nem preço de sodomita, ou seja, ofertas para o culto público relacionadas à prática tão comum entre os pagãos, que era o da prostituição cultual.
Não trará salário de prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor, teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor, teu Deus. Outras traduções falam sobre nem o pagamento de um cão. A visão era então que era algo tão abominável para os olhos do Senhor, como em Israel os cães eram abomináveis. Vocês percebem que os cães sempre são tratados no Antigo Testamento e também em algumas passagens do Novo Testamento como animais que não eram muito valorizados, eles eram desprezíveis. E aqui era sempre o cão de rua, o cão largado. Não era um costume criar esses animais domésticos e ter carinho, ter amor por estes animais. Era muito comum em Israel. E veja que essa linguagem se aplica então a esta prática. E se você toma, por exemplo, e faz uma comparação com Apocalipse 22, você vai lembrar que fora do reino ficam os cães. Aí você pode ter tentado entender um dia, mas o que seriam esses cães aí? Essa relação então está entre aquela lista de pecados onde ficarão fora do reino, Apocalipse 22, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, todo aquele que ama e pratica mentira, e também os cães. Deuteronômio 23 lembra que em Israel não se deveria receber salário de prostitutos cultuais, porque eles eram considerados assim, abomináveis ou desprezíveis aos olhos de Deus, por praticar algo totalmente avesso à lei do Senhor. Veja que a passagem também nos mostra de forma muito clara como o Senhor, ele procura separar a homossexualidade do culto ao Deus da Bíblia. É algo interessante. Notem, uma descaracterização do culto ou da adoração ao Senhor é quando os padrões estabelecidos por Deus, eles são invertidos. Dr. Augusto Nicodemos, quando fala sobre ordenação feminina, e muitas pessoas, quando ouvem primeiramente, acham algo muito forte, algo muito absurdo, mas como exegeta ele mostra que a mesma linha de interpretação que culmina na ordenação de mulheres ao sagrado ministério, que é contrário à lei de Deus, é a mesma linha exegética que levou igrejas que começaram a abandonar a verdade, ordenarem também homossexuais e lésbicas. Percebam as conexões. A adoração, então, hoje, em nosso tempo, ela é muito mais feminina. Recentemente, em uma das famosas igrejas na América, e o seu autor, que tem escrito muita coisa boa, mas algumas coisas um pouco estranhas, eu me refiro ao Tim Keller, na igreja em que ele pastoreava, ele não está mais lá, em uma santa ceia, um vídeo passou pela internet e chamou muita atenção dos cristãos brasileiros, na própria celebração da ceia, então, no culto público, bailarinos dançando lá, uma dança litúrgica e algo extremamente efeminado. A descaracterização do culto, então, passa por uma negação da verdadeira masculinidade bíblica, que é a presença dos homens de Deus no lar, consequentemente na igreja, liderando o povo pactual de Deus, seguindo a ordem do rei, por isso que são presbíteros e diáconos, e consequentemente a igreja influenciará a ordem civil. Ela vai influenciar as áreas da sociedade, educação, a cultura, a política, enfim. Quando Israel se desviou, irmãos, do ensino da lei de Deus, essa importante separação se perdeu entre culto e prostituição cultual. Mas quando nós olhamos os reformadores daquele tempo, abram comigo, por favor, em 2 Reis, capítulo 23, segundo livro dos Reis, nós vamos perceber que na reforma do culto, o que é que acontecia? Ou o que aconteceu? Você toma um grande reformador e rei chamado Josias, e você pega então, versículo 1 em diante. Peço a atenção dos irmãos para a leitura, a partir do versículo 1, para a gente entender o contexto. 2 Reis 23, a partir do versículo 1. Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele.
O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém. Vejam, os sacerdotes, os profetas e todo o povo. Veja, o rei, seguido dos homens, acompanhado então do povo. A ordem clara, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrado na casa do Senhor. Todo mundo junto lá. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. Agora observem a partir do versículo 4. A reforma, então, ela precisava acontecer. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, e para o poste ídolo, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedrom, e levou as cinzas deles para Betel. A prática, então, pagã, misturada ao culto ao Senhor, levou a uma perversão da adoração, porque começou através da rebelião à lei de Deus, consequentemente a perversão da sexualidade daqueles daqueles moradores do povo de Judá. Versículo 5, observem. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá, os reis desobedientes a Deus, estabeleceram para incensarem sobre os altos na cidade de Judá, ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Então eles adoravam Baal, que era o deus principal entre os povos cananitas, e o que envolvia a adoração a Baal, a prostituição cultual que eles acreditavam, fazia com que Baal derramasse sobre a terra a sua semente, o seu sêmen, para que então a terra pudesse dar frutos. Veja, toda uma ideia pagã. Agora, o culto a Baal estava ligado ao quê? À sexualidade pervertida. Josias então promove a reforma. Observem o versículo de número 6. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo, que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedrom, no qual o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. E então, versículo 7. Também derribou as casas da prostituição cultual. Outra tradução, também derrubou as casas dos sodomitas que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas ou casinhas para o poste ídolo. Veja que a Escritura claramente, então, define para nós o que sabemos, a homossexualidade como um pecado, mas reconhece que é um pecado que alguns podem querer trazer para o culto a Deus. Veja, não é sem razão que o movimento homossexual hoje no Ocidente quer tomar todas as áreas da sociedade, inclusive a igreja. Por que toda essa reação? Por que toda essa tentativa de forçar algo que, se sabe, as igrejas cristãs, elas pregam claramente contra? Por quê? Porque o Senhor não aprova. Porque as ligações são claramente profundas. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem, ainda mesmo caído, tem dentro de si a semente da religião, como ensinou o reformador João Calvino, à luz da Escritura. Mas a parte de Deus, ele sempre procurará adorar os seus ídolos. E veja, a perversão da sexualidade faz parte do engodo de Satanás, do falso ensino de Satanás espalhado nos corações, e que os homens então se inclinam naturalmente, porque é isso que eles mais desejam. Josias então, como um grande reformador, ele teve que retirar tudo isso, porque não poderia haver concessão. Esse tipo de concessão, ainda hoje, deve ser absolutamente proibida pelas igrejas de Cristo. E aqueles que vivem dessa forma, ou que caminham nessa prática, como nós vimos em 1 Coríntios 6, não herdarão o reino dos céus.
Mas, caminhando um pouco mais, nós devemos analisar de forma cuidadosa quando abordamos especificamente esse pecado, porque às vezes nós acreditamos que simplesmente devemos falar ou devemos rejeitar a homossexualidade sem observar as suas consequências ou as suas características. Veja que para muita gente, dentro e fora da igreja, existe um interesse em descobrir se existe um gene homossexual. Se o indivíduo já nasce assim, se isso de fato é verdade. E notem que a mídia vai passar isso, vai reproduzir isso, como se fosse algo realmente real. E que alguém que de fato nasce homossexual, eles acreditam assim, não pode ser considerado, ou não pode ser rejeitado. Você não pode dizer então que essa pessoa deve mudar de vida ou de prática porque está dentro dela, ela nasceu assim. Observem, nós estamos com a Bíblia aberta, olhamos alguns textos relacionados ao tema e percebemos que, em contraste a tudo isso, o ensinamento bíblico é que o pecado deve ser definido de acordo com os padrões da palavra de Deus. Vou repetir, o pecado, no entendimento bíblico, em nosso entendimento confessional, que é a fiel exposição da Escritura, é que, à luz da palavra de Deus, o pecado deve ser tratado de acordo com os padrões da palavra de Deus. E nós devemos sustentar isso por algumas razões. Primeiro, porque o pecado é definido sem qualquer referência à capacidade humana. 1 João 3 vai nos lembrar, o pecado é transgressão à lei de Deus. Pronto. Essa é uma primeira definição. E o pecado também é definido como aquilo que a lei de Deus diz que devemos fazer ou não fazer, e não por aquilo que nós achamos que somos capazes de fazer. Então, a diretriz, a ordem, à luz do entendimento bíblico, é que todo pecado, isso inclui tudo aquilo que desagrada a Deus, inclusive a homossexualidade, quebra da lei de Deus. Então, a Bíblia reconhece também que homens pecadores não têm a capacidade de fazer aquilo que é certo. Então, antes de sermos alcançados pela graça de Jesus, devemos lembrar, Paulo nos ensina isso em Romanos 6, éramos escravos do pecado. Por isso o pecado não é definido pela a falta de capacidade humana, mas antes, pela lei de Deus. Ela é o padrão para nós, para a nossa vida. Então, buscar um gene homossexual para entender esse assunto à luz da palavra de Deus deveria ser considerado irrelevante, já que nós sabemos que pecados, por exemplo, heterossexuais, têm um fundamento genético, pode até ter, mas não há desculpa para que você então peque. Então, nós não deveríamos nos voltar para isso, mas nós deveríamos tratar o pecado, quer seja hétero ou homossexual, à luz da lei de Deus. A igreja, quando tenta procurar explicações fora da Escritura, certamente ela se perde. Vejam que hoje a pedofilia, que é um pecado também condenado na Bíblia, tem sido visto pelo mundo como uma doença. O indivíduo nasce doente, ele é assim. A Escritura diz não, é pecado. E o pecado precisa ser tratado à luz da palavra. O Evangelho precisa ser pregado e abordado como o Senhor nos ensina e diz, porque o princípio é esse: todo homem sem Cristo não tem capacidade natural para obedecer à lei de Deus, ou para viver pela lei de Deus. Nós que somos crentes, pelo menos a grande maioria de nós aqui, eu acredito, sabemos que mesmo sendo nova criação em Cristo, lutamos contra as nossas próprias tentações. E aqui nós temos um ponto importante, que nós precisamos ressaltar. Um homem cristão, que uma vez foi homossexual, ou pode sentir desejo homossexual dentro da igreja, ele vai lutar sempre contra esta tentação. Pense um pouco comigo.
homens que não têm desejos homossexuais, eles lutam diariamente contra a tentação na área heterossexual, ou seja, de desejar outra mulher que não seja a sua, ou de ser atraído pela pornografia hoje tão fácil de ser acessada. Por quê? Porque o nosso coração, inclinado para o pecado, busca e deseja estas coisas. Pensem bem comigo, irmãos, que o primeiro passo para a libertação é entender quando a lei de Deus ela é inflexível sobre este ponto. Não há liberdade para a gente tornar flexível os padrões da lei de Deus. Homem e mulher os criou. Esse é um princípio claro que precisa estar em nossa mente, e receber esse ensino sobre a natureza de Deus, revelada na Escritura, a natureza do homem, criado à sua imagem e semelhança, vai nos levar a entender o mal que o pecado traz para a nossa vida e a natureza da sua servidão, da sua escravidão para o homem. Então, o mundo diz, nós não devemos sufocar os nossos desejos. A Escritura diz, nós devemos submeter os nossos desejos à vontade de Deus. Eles não devem nos dominar, mas nós devemos buscar auxílio, instrução e viver em obediência à lei do nosso Senhor. Quando Paulo diz, e me permitam lembrar novamente 1 Coríntios 6, tais fostes alguns de vós, não se esqueçam que ele está mostrando claramente que um homem pode ser um ex-homossexual. É claro isso. Ou seja, a Escritura nos ensina que perdão e libertação estão disponíveis por meio do Evangelho para todos os tipos de homens, inclusive todos os tipos de homossexuais. Eu lembro de ter lido, acho que há um ano atrás, o testemunho de um homem que ele chegou até a fazer a cirurgia para mudança de sexo. E ele foi criado na igreja, mas em algum momento ele abandonou a igreja de Cristo e viveu então mergulhado em sua rebelião e em seu pecado. Mas o Senhor então o salvou misericordiosamente. E hoje ele é uma nova criatura. Hoje ele é uma pessoa assim marcada, e a marca que ele mesmo trouxe para si quando se mutilou, ele vai carregar até a eternidade, quando todas as coisas serão restauradas. Mas o que eu quero lembrar para você e para mim nesta manhã é que o Evangelho é para todos os tipos de homens, e dentre todas as classes de homens o Senhor tem os seus eleitos. E que a igreja não pode duvidar disso, e deve pregar o Evangelho e apresentá-lo publicamente, independente da opção homossexual que a pessoa tenha. Veja, não é aceitá-la na igreja, recebê-la da forma como ela está, mas recebê-la para que ouça o Evangelho, e na esperança e em oração de que haja mudança e transformação para a sua alma, o que só Cristo pode fazer. Certa vez eu precisei realizar um funeral lá na igreja de uma senhora já idosa, e o funeral aconteceu numa manhã de segunda-feira. Curiosamente, lá na igreja, os velhinhos, eles costumam ser chamados pelo Senhor na segunda, no dia da folga do pastor. E lá estava eu, então, esperando o horário de começar o funeral, e vinha entrando na igreja um homem, um travesti, como é chamado. Ele veio meio que, assim, receoso de entrar. Ele me viu de terno, então ele imaginou, esse deve ser o pastor. E ele me cumprimentou e disse, bom dia. Eu disse, bom dia. Ele disse, é aqui que vai acontecer o funeral da irmã fulana de tal? Eu disse, sim. Ele disse, eu posso entrar? Eu disse, claro que pode. Ele era vizinho dela. Ele entrou na igreja. Talvez tenha sido a primeira vez que ele tenha entrado. E naquele funeral, ele ouviu sobre a esperança da ressurreição, da vida eterna, de que se o homem não se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo, ele não irá gozar do descanso eterno dos santos que aquela irmã agora estava experimentando na glória. O que eu digo, irmãos, ou o que eu falo é sobre este tipo de situação que pode se tornar comum.
nas igrejas e na abordagem que nós precisamos dar, porque nós temos que reconhecer que existem diferentes tipos de homossexuais e que a Escritura oferece diferentes soluções para homens em diferentes condições. Nós sabemos que existem tentações, repito, na área heterossexual e também na área homossexual. Então, a tentação homossexual, ela ainda permanece após a conversão, quando ex-homossexuais, eles vêm a Cristo. Então, em diversas situações, estes homens são chamados por Cristo para aprender a pureza sexual em suas circunstâncias específicas. E aqui, percebam, quando eu estou falando sobre homossexualidade, eu não estou me referindo apenas aos homens, mas homens e mulheres. Isso tem se tornado tão comum. Então, quando nós trabalhamos primeiramente com homossexuais, se torna evidente para alguns deles, ou nós notamos claramente que alguns deles foram efeminados ou de alguma maneira atraídos por homens bem no começo da vida. Então, você precisa lidar com esse tipo de postura e precisa tratá-lo, ou então você vai lidar com outros que eram simplesmente diferentes ou tinham atração por pessoas do mesmo sexo, mas se enquadravam como sodomitas. Eles não agiam como se fossem mulheres, mas eles tinham o desejo pela gratificação sexual rápida que um outro homem pode oferecer. Talvez você nunca pensou nisso, mas muitos procuram a relação homossexual, principalmente aqueles que cometem um pecado homossexual como sodomitas, porque eles não querem gastar tempo investindo em uma mulher. Porque os homens casados sabem, não adianta você ser grosseiro durante o dia, você não ser amável com a sua esposa, você não gastar tempo com ela, você não investir no seu casamento e à noite você desejar ter intimidade com ela. E aí às vezes o homem chega para o pastor e para os presbíteros e diz: a minha esposa está fazendo greve já faz um bom tempo. Mas aí quando nós vamos saber a história, pastor, ele é grosso demais, pastor, ele não ajuda em nada. Chega em casa, ele só quer comer, tomar banho, ele fica diante da TV, ele não cuida de nós, ele não nos acompanha devocionalmente, ele não nos pastoreia, mas ele quer ter. Infelizmente muitos homens então, eles buscam, e aqui eu me refiro àqueles que estão escravizados pelo pecado da homossexualidade, a satisfação mais rápida, porque os homens, eles estão mais rápidos e prontos para um relacionamento sexual. E aí é onde entra a perversão, a luxúria, o desejo lascivo, os ídolos que tomam conta então de toda a situação. E falando biblicamente, a Escritura vai mostrar dos cuidados que nós precisamos ter. Agora, observem, irmãos, que quando nós falamos de diversos tipos de homossexual, lembremos que você pode estar tratando a igreja aqui, lidar com aqueles que não têm interesse por mulheres. E lembrem-se, a falta de interesse por mulheres não é algo inerentemente proibido na Escritura. Cristo falou que alguns homens foram feitos eunucos, ou seja, de nascimento, ou eunucos, como naquela época eles eram castrados para servir aos haréns dos reis. Mas existem aqueles que não têm interesse por mulheres, mas têm interesse por homens. E aí então nós temos uma questão que precisa ser tratada. Nessas circunstâncias, você deve então, se luta contra essa tentação, o interesse sexual por homens, resistir. Você pode ter sofrido uma iniciação errada, pode ter sido orientado de forma errada. Hoje é tão comum, eu não sei se vocês já viram uma situação absurda daqueles jovens que entram de uma forma na universidade e depois se transformam. Existe até um blog que analisa isso e é chamado Antes e Depois da Federal. E mostra como às vezes o cara totalmente fica diferente, ou a menina fica totalmente modificada. Então, a influência do meio, o que já faz com que potencialize aquilo que está em seu coração caído, pode levá-lo a isso. Esse tipo de homem ou de jovem, quando encontra o Evangelho, pode ser restaurado e encontrar um caminho rápido, quando ele simplesmente agora se casa, toma uma moça e abandona de vez essa prática, e a luta contra a tentação dele será diferente daquele que não tem interesse por mulheres.
Aí a grande pergunta é, pastor, e como é que resolve isso? O rapaz ou o homem, ele ouve o evangelho, ele se converte, ele sabe então que o desejo por pessoas do mesmo sexo é contrário à lei de Deus, é pecado. E como é que resolve essa questão? Não há outra solução à luz da Bíblia, senão, se você não tem interesse por mulheres, você agora é um crente, e você sabe que não deve mais buscar satisfação sexual com outro homem, e também aqui se aplica a mulher com outra mulher, optar então pelo celibato. Você vai ter que viver então e procurar ter uma vida casta, sempre. Você vai ter que lutar contra isso, e você vai ter que buscar auxílio diante do Senhor, porque a sua luta será diária, como a luta de qualquer homem de Deus ou mulher de Deus que sofre tentações na área sexual. Eu queria encerrar, irmãos, o estudo, lembrando aos irmãos, ou trazendo uma aplicação final, para aquilo também que o Senhor estabeleceu e mostrou em Israel. Não somente era pecaminoso a prática homossexual, mas porque era pecaminosa, se transformou então naquela época em um crime. Era um mal para a sociedade. Abram comigo, por favor, na passagem em 1 Reis, capítulo 14. 1 Reis 14. Observem que no Antigo Testamento nós vamos encontrar a exigência de Deus a suprimir as várias formas de sodomia do reino civil. E o problema foi porque a situação se tornou fora de controle entre os povos de Canaã, o povo que habitava a terra antes dos israelitas. Vejam 1 Reis 14, versículo 21 em diante. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel, para estabelecer ali o seu nome. Naamá era o nome de sua mãe, Amonita. Fez Judá o que era mal perante o Senhor, e com os pecados que cometeu, o provocou a zelo, mais do que fizeram seus pais. Porque também os de Judá, observem, edificaram altos, estátuas, colunas e postes ídolos no alto de todos os elevados outeiros e também de todas as árvores verdes. Havia também na terra prostitutos cultuais. Novamente, vejam aí os sodomitas. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Os sodomitas na terra de Israel estavam levando adiante uma longa tradição sexual praticada antes deles pelos povos de Canaã. Então veja que Deus não somente proibiu a atividade, mas também designou a penalidade para ela. É aquela passagem bem forte, né, de Levítico 1:18, diz: com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. E a isto se segue Levítico 20, quando nós temos então, poucos capítulos depois, a exigência de que tal pecado fosse punido como um crime em Israel. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Lembra que eu falei do Islã? O Islã só pune com a morte aquele que age como o efeminado, não o sodomita. A lei de Deus então estabelecia que se um homem deitasse com outro como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Veja que no mínimo, o Senhor então nos ensina como este pecado era terrivelmente sério. Agora, observem que há uma progressão. Quando você percebe essa exigência bíblica, você nota que era a penalidade máxima. Mas não era sempre a penalidade a ser aplicada nesses casos. Observem 1 Reis 15, passa só um pouquinho aí comigo, e vê que no reinado de Asa, capítulo 15, a partir do versículo 9. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar sobre Judá. 41 anos, reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão.
Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Nota que esses homens sempre então promoveram reformas. E aí, olhem só o que ele fez. Ele não executou os sodomitas, mas ele os exilou. Versículo 12: porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Então, Asa é descrito como um rei que fez o que era reto perante o Senhor, contudo ele baniu os sodomitas da terra, ele não os executou. Josafá depois, mais à frente, vai fazer a mesma coisa. Vejam o capítulo 22 do mesmo livro. Capítulo 22. A partir do versículo 41. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. 1 Reis 22, versículo 41. Agora o 42. Era Josafá da idade de 35 anos, quando começou a reinar. E 25 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zuba, filha de Sili. Ele andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles e fez o que era reto perante o Senhor. Todavia os altos não se tiraram, neles o povo ainda sacrificava e queimava incenso. Então veja que a reforma ainda precisava caminhar. E aí, versículo 25 diz, Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Quanto aos mais atos de Josafá e ao poder que mostrou e como guerreou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Aí vejam o versículo 47. Também exterminou da terra os restantes dos prostitutos cultuais que ficaram nos dias de Asa, seu pai. Notem que Josafá foi um rei piedoso e o seu tratamento para os sodomitas agora não foi o exílio, ou também foi exterminá-los ou retirá-los da terra. A palavra aqui não seria uma penalidade capital, mas a ideia da mesma sequência de Asa, seu pai, de manter a progressão de expulsá-los da terra, de exilá-los da terra. Então, como é que isto pode ser conciliado com a lei de Levítico 20? Precisamos considerar pelo menos algumas coisas. Primeiro, como eu disse a vocês, existia uma penalidade máxima, e ela era a pena capital, ela não era a penalidade mínima. Veja que você tem 2 reis banindo os homossexuais, suprimindo a sua influência do reino, ou seja, exilando-os. A morte, então, não era necessariamente uma punição injusta naquela época para um pecado tão sério, mas não era a penalidade única. E a segunda possibilidade seria tratar a lei levítica, mais uma vez, como a descrição da gravidade do problema, de uma forma clara, mostrando a homossexualidade como essa perversão da lei de Deus e como ela deveria acontecer. Por exemplo, lembrem, quando um homem se deita com outro homem como se fosse mulher, então ele e seu parceiro deveriam morrer por conta da forma ou da prática do que acontecia no âmbito que seria um leito familiar. Então, não no âmbito de um culto ou da prática da prostituição cultual, mas em uma situação de prática perversa nas tendas de Israel. São apenas possibilidades. O que nós apenas chamamos a atenção é que você tem uma pena máxima, você tem uma pena mínima, ela é descrita na Escritura, não há contradição nelas, mas nos desperta o temor de como o Senhor olhava para isso. Então, quando você olha hoje os cristãos modernos, rodeados de uma cultura sodomita cada vez mais crescente, e começamos a estudar a Bíblia, nós começamos a perceber como o Senhor sempre odiou toda a prática pecaminosa. Lembrem-se, não somente esses pecados, mas outros pecados também. A lei dizia que o adúltero deveria também ser executado. Por quê? Porque eram formas de perversão. A bestialidade também deveria ser punida com execução, porque eram claras atitudes rebeldes contra a lei de Deus. O exemplo da Escritura que eu já citei para vocês, que é máximo sobre isso, o Novo Testamento vai citar pelo menos a carta de Judas, a carta geral, e a segunda carta de Pedro citam Sodoma e Gomorra.
como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, as chamas do desejo sexual pervertido, indomadas, atraem a ira santa de Deus contra os homens. E os homens, então, devem ser chamados ao arrependimento por conta dos seus pecados. E só o Evangelho da graça de Jesus pode dizer isso: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E pregar o Evangelho não é simplesmente dizer, Jesus te ama e eu também. Mas é fazer como o Senhor Jesus Cristo fez quando encontrou aquele jovem rico. Ele usou a lei como um instrumento importante para a evangelização. A lei revela quem nós somos, revela o caráter santo de Deus, revela a nossa pecaminosidade. E aí o Evangelho é apresentado. Não há outro caminho a seguir, não há outro lugar para correr, não há outro Senhor a recorrer, senão aquele que foi estabelecido ou como mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Eu encerro, irmãos, essa palestra. Ela sempre é muito grave, ela é muito tensa para nós. É um daqueles assuntos que às vezes nós temos dificuldade de abordar. Às vezes a abordagem não é a abordagem mais correta. Às vezes nós simplesmente dizemos, olha, isso aqui, mas não pensamos um pouco numa realidade que nós estamos enfrentando constantemente. E que pastores precisam e presbíteros se preparar. Não há um bom tempo nós tivemos que disciplinar um jovem lá na igreja por ter cometido esse pecado, e como foi difícil. Não faz muito tempo eu tive que aconselhar outro jovem, filho de pastor, que disse, eu não tenho forças para sair. Eu luto, mas eu não consigo. E você muitas vezes fica sem saber o que dizer. E aí você precisa olhar e pedir misericórdia a Deus e voltar-se para o Evangelho. E as únicas palavras que eu pude utilizar, foram aquelas que nós encontramos nas Escrituras e que devem trazer esperança para a igreja, esperança para aqueles que lutam contra esse pecado. E muitos às vezes estão calados dentro da igreja, homens e mulheres lutando contra essa tentação. Tais fostes alguns de vós. Mas em Cristo Jesus vocês foram lavados, vocês foram purificados, e nele agora vocês têm forças para lutar. Encontrarão sempre nele forças para lutar. É um desafio, irmãos, para a igreja hoje. Veja, mais uma vez, eu trago essa palavra até mesmo para mim, porque muitas vezes, e principalmente no meu contexto nordestino, nós costumamos achar graça disso, mas não é algo sério. Ao ver um garoto caminhando assim na igreja, nós precisamos rogar ao Senhor que na influência dos homens de Deus haja esperança para ele. Quando começamos o trabalho lá de acampamento, foi porque eu via na igreja a maneira como os meninos agiam, como os meninos falavam. Às vezes a maior influência eram seus professores na escola, homossexuais, porque os seus pais estavam omissos, calados. E às vezes a tendência da mãe é achar aquilo bonitinho, quando na verdade precisa de orientação. E veja, essa orientação não é toma jeito de homem, menino. Meu filho, vamos olhar para o exemplo do Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, padrão para nós. Vamos caminhar juntos, vamos seguir o seu exemplo. O convívio, então, irmãos, importante dos homens da igreja, com os meninos da igreja, com os seus jovens, é de extremo valor. Nós lidamos hoje em um contexto tão difícil. Eu sempre repito isso quando falo sobre o assunto, que para um homem hoje é difícil comprar uma calça. Porque a maioria dos estilistas hoje são homossexuais. Terno hoje para pastor, quando você vai botar, às vezes o terno está desenhando o seu corpo, fica um negocinho colado, estranho. Parece que é uma coisa distante de nós, mas há uma influência por trás. Às vezes nós não sentamos com o nosso filho para assistir o desenho. Cuidado com muita coisa que passam ou colocam, por exemplo, no YouTube, esse canal de tantos vídeos, de tantos filmes.
Recentemente uma mãe da igreja pegou o seu filho lá e aparentemente parecia um desenho do Homem-Aranha, mas era um desenho perverso. O próprio menino tentou esconder assim, porque o que ele viu era estranho, não era aquilo que ele via em casa, não era aquilo que ele aprendia na igreja. Era o Batman beijando o Homem-Aranha, num desenho. Mas às vezes a gente não está acompanhando o que está acontecendo. E o mundo, ele vai passar os seus valores, as suas ideias, e essas coisas elas vão entrando na cabeça, na mente, no coração dos nossos filhos. Eles precisam ser tratados com a inclinação dos seus corações, a mesma inclinação do nosso coração. Eles precisam de Cristo assim como nós. E é urgente, irmãos, para a igreja entender esses temas, tratá-los de forma séria e crer no poder do Evangelho, porque os desafios têm crescido e não têm sido poucos jovens e moças que têm lutado contra esse pecado, mas muitas vezes não encontram na igreja auxílio, porque muitas vezes nós não sabemos tratar esta situação de uma forma adequada. Lembrem-se, a Escritura nos diz claramente, o Evangelho é o poder de Deus, não há pecado que tenha poder maior do que a superabundante graça de Jesus, e Ele tem sim alcançado muita gente. Nós não podemos negar isso. A história claramente nos mostra. Não caiamos no erro de dizer que este é o pecado imperdoável, que quem entra nisso jamais vai sair. Muitas vezes o problema é a nossa omissão como igreja, porque nós não estamos nos esforçando por levar o Evangelho até essas pessoas. Eu conheci um missionário americano que ele desenvolveu um trabalho em uma região muito pobre da América Latina, e ele conta que, certa vez, em uma dessas situações, um travesti se converteu. E a vida dele mudou, e ele indo na igreja, ele tentava imitar os homens agora, porque a vida toda dele, ele tentou imitar mulheres. E como este era um meio muito difícil de se acessar, e a graça de Jesus então alcançou primeiramente ele, este homem transformado foi quem se tornou o missionário entre os seus amigos, porque eles agora queriam saber o que foi que aconteceu e por que ele mudou. Eles não iriam ouvir de imediato o pastor, eles tinham resistência a um cristão, principalmente um pregador. Ele então começou a municiá-lo, começou então a treiná-lo, e ele se tornou então uma pessoa importante para apresentar o Evangelho àqueles que viviam ou estavam vivendo do mesmo modo que antes ele vivia, quando não havia conhecido o poder e a graça do Evangelho de Cristo Jesus. É um desafio para nós, irmãos. Nós não vamos aceitar o erro, nós não vamos abraçar como o mundo quer, acreditando que tudo isso é correto. Nós não podemos agir segundo o politicamente correto. Nós precisamos falar a verdade, falar em amor, precisamos ser firmes, precisamos apresentar o Evangelho poderoso, mas com compaixão e temor. Nós precisamos entender que este é um problema já experimentado e vivenciado por muitas famílias da igreja. Eu não conheço nada aqui, mas eu trouxe para vocês aquilo que lá em Aracaju nós já estamos vivenciando. E outros colegas meus estão experimentando nas igrejas. Nós precisamos muito da misericórdia do nosso Senhor. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos. Em meio à nossa falta de fé, muitas vezes nós acreditamos que o mal, o pecado, a rebelião do homem é mais forte do que a tua poderosa e maravilhosa graça. Não é isso que encontramos nas Escrituras, Senhor. A tua lei é clara, ela revela a nossa pecaminosidade, a nossa maldade, aquilo que os homens começaram a praticar depois que se afastaram de ti, perverteram a sexualidade, praticando coisas inconvenientes, homens com homens, mulheres com mulheres, homens e mulheres com animais, homens com várias mulheres. E a tua palavra claramente diz que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino, como avarentos, ladrões, bêbados, feiticeiros, mas que o teu Evangelho é mais poderoso do que qualquer mal ou pecado que o homem pratique,
porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Concede-nos, ó Senhor, a graça como igreja, de dependermos sempre do Teu Espírito e da Tua Palavra, entendendo o nosso chamado e vocação, sendo sal e luz para este mundo em trevas, e pregando o Teu Evangelho com esperança, porque o Senhor fez grande obra nos dias do apóstolo Paulo, salvando muitos do pecado e da escravidão, da homossexualidade. Na história, o Senhor fez isso e ainda hoje faz. Que não sejamos descrentes, ó Senhor, nem incrédulos com respeito a estas coisas, mas que nos preparemos com oração, temor e santo temor, para entender que por vezes em nossa própria congregação, homens e mulheres, jovens, meninos, meninas, podem estar lutando contra isso. O mundo tenta passar como algo normal, que deve ser aceitável. Nós precisamos tratar o pecado à luz da Escritura, na dependência do Senhor, orando para que haja verdadeira libertação, verdadeira liberdade em Cristo para estes irmãos que sofrem. Pois o nosso Redentor nos ensinou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ó Senhor, abençoa esta igreja, abençoa as igrejas no Brasil. Desperta, ó Senhor, os teus servos, pregadores, para que não tenham medo, mas com fidelidade anunciem o teu santo evangelho. Preguem o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, não duvidando, sabendo que a tua palavra sempre produzirá os efeitos que proclamarão a tua glória para salvação ou condenação. E nós precisamos descansar nisto, sabendo que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a tua igreja. Foi o Senhor Jesus que nos afirmou, e Ele mesmo também disse: enquanto saíssemos fazendo discípulos de todas as nações, de que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Se os irmãos tiverem alguma pergunta que eu possa responder, estou à disposição. Se não souber, depois o pastor Eliomar responderá. Pois não. Pergunta muito pertinente do irmão. Veja, a nossa herança nos ensina muito e nos ajuda a compreender o que a palavra de Deus fala sobre as evidências da conversão. Os puritanos falavam muito sobre isso. Hoje nós temos pessoas famosas afirmando que se convertem ou se converteram ao Evangelho, mas às vezes não apresentam nenhuma mudança de vida. Então você já percebe que não há conversão de fato.
Há não muito tempo, uma atriz de filme pornô no Brasil disse que havia se convertido, mas continuou fazendo filme pornô. E quando questionada se ela agora não era evangélica, ela disse: isso não tem nada a ver com a minha fé. Veja, isso aí é totalmente contrário ao que a palavra de Deus diz. Se alguém está em Cristo, nova criação é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que, ao acontecer de uma igreja local experimentar a conversão de alguém que vivia nesse pecado, torna-se então um desafio, assim como foi para Ananias, como o senhor, o presbítero, citou, e de agora receber e ver diariamente o que a graça de Jesus pode fazer na vida de uma pessoa que antes estava morta em seus delitos e pecados. E entender que nós também caminhávamos assim, talvez não da mesma forma, como nós costumamos dizer, no fundo do poço como ela vivia. Mas que também, hoje nós sabemos, nós estamos aqui única e inteiramente pela mesma graça maravilhosa que um dia nos alcançou. A igreja sendo instruída, a igreja sendo educada, ensinada na palavra, ela será desafiada constantemente a experimentar e a receber pessoas de diversos lugares ou de diversas situações que agora vêm ao conhecimento do Evangelho. Lá na igreja, por exemplo, os mais antigos começaram a estranhar. Eu costumo dizer que hoje as vias romanas, as estradas romanas, que eram usadas para o comércio, para o deslocamento dos soldados nos dias apostólicos, elas foram extremamente usadas pelos apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo em suas grandes viagens missionárias, e facilitaram muito a pregação do Evangelho. Eu costumo dizer que hoje as nossas vias romanas são virtuais. E nós, por exemplo, lá em Aracaju, temos recebido muitas pessoas através da pregação do Evangelho. Agora, de onde vem? A maioria jovens. Aí nós temos lá irmãos que vieram da Bola de Neve e de outras igrejas assim, e às vezes eles chegam com cabelo desse tamanho, ou com cabelo pintado e tal. Geralmente o pessoal mais tradicional da igreja já começa a achar estranho. Começa a olhar assim de uma forma enviesada. Será que eles são crentes mesmo? E às vezes a gente tem esse costume de analisar como Samuel procurou escolher o substituto de Saul na casa de Jessé. E o Senhor diz: olha, Deus não vê como o homem vê. E você não começa a perceber que quando aquele jovem chega lá, por exemplo, e ele começa a conviver com a igreja, ele mesmo começa a experimentar as mudanças, mas primeiramente nós começamos a ver no seu próprio procedimento. Nós fazemos acampamentos lá, nós temos um acampamento próprio, e uma vez, num ônibus com vários jovens que nós levamos para a igreja, dois que se inscreveram eram de uma dessas igrejas mais alternativas, e os pais chegaram para mim e disseram: pastor, cuidado aí com esse cabeludo, cuidado com ele aí e tal. Sabe quem me deu mais problema? Foram os engomadinhos lá. O menino era crente, ia para a reunião de oração, participava dos cultos, ia conversar comigo sobre o Evangelho. Mas eu acredito que esse é o nosso desafio. Ao receber a pessoa, como todos nós devemos fazer, principalmente o trabalho dos oficiais da igreja, é acompanhar, para ver se não é um lobo vestido em pele de ovelha. E se é uma pessoa de fato convertida, ela evidenciará, claro, os frutos daquele que agora experimenta uma nova vida em Cristo. Eu acredito que esse é o grande desafio para nós, e à medida em que a igreja brasileira tem sido despertada, principalmente o que tem acontecido no Brasil, e onde a pregação do Evangelho simples, puro, a palavra de Cristo tem sido anunciada, isso vai começar a ser experimentado, e a gente precisa se preparar para receber e vivenciar isso aí. Mais alguma pergunta? Pastor, agradeço a oportunidade. Deus abençoe vocês ricamente. Eu acho que é um tempo muito bom que nós passamos aqui, podendo discutir, podendo aprender mais sobre a palavra do Senhor, e num tema tão difícil, às vezes, de ser abordado, mas necessário.